Deus manda a Abraão matar seu filho Isaque. Deus prova a Abraão. Essa é a nossa reflexão de hoje. O pastor Tchaikovsky Otto já vai começar o sermão. Só um recadinho, aposto que você ainda não se inscreveu no nosso canal Cristão Sem Migué, né? Galerinha, não acredito que vocês estão de migué. E não pode faltar aquela curtida para incentivar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Também vai ajudar a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Beijos. Abraão cria tanto em Deus e confiava tão seguramente no Senhor, que ele disse ao seu servo Eliezer: fique aqui, que nós subiremos e voltaremos. Na mente de Abraão, quando o menino fosse sacrificado em oferta a Iavé, imediatamente Deus ressuscitaria aquele menino, porque Deus não é homem para que minta, porque todas as promessas de Deus, cada uma de todas elas, serão cumpridas cabalmente. Deus nunca nos deu uma vírgula de motivo para que desconfiássemos dele. Deus cumpre todos os seus juramentos. Deus é fiel, e agindo Deus, ninguém poderá impedir. Bem sei que tudo podes, disse Jó no capítulo 42, e sei que nenhum de teus planos será frustrado. Paulo, comentando esta saga, afirma que Abraão esperava contra a própria esperança e voltou, porque quando o ancião com um cutelo mortal levantou o seu braço de responsabilidade para ferir o próprio filho no cimo daquele monte, o Senhor interveio e disse: não faça isso. Eis o cordeiro. E olhou para o lado e viu amarrado, preso, um cordeiro. E desde aquele dia o lugar ficou conhecido como Jeová Jirê. O Senhor é aquele que provê. Então aquele cordeiro substituiu o filho da promessa. Ele viu esta história. Ele não somente ouviu contar de ser um milagre, mas como ele mesmo viu a poderosa intervenção de Deus em seu livramento imediato. Você e eu sabemos, irmãos, em quem temos crido. Estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Você e eu sabemos que Deus é bom. Nós temos conhecido de perto os cuidados dEle. Como ruas sem saída têm se tornado vias pavimentadas. Como Deus tem construído muros, ou de muros, pontes largas, para que atravessemos as nossas provações. Como Deus tem apagado os pontos finais da nossa vida e construído novos, escrito novos parágrafos. Você e eu, nunca houve em nossas vidas um dia em que disséssemos: Pai, o pão nosso de cada dia não veio hoje. Não, talvez você e eu não tivéssemos o que queríamos, mas sempre tivemos o suficiente para sermos agradecidos. Temos visto e provado que Deus é bom. Nenhum bem tem nos sonegado. O Senhor tem cuidado de nós e não somente temos ouvido de nosso nascimento de uma cruz estéril, mas também temos visto como diariamente Ele tem nos apacentado, levado-nos aos verdes pastos, às águas cristalinas, aos caminhos retos e até pelos vales da sombra da morte, nos assegurado a companhia dEle. Porém, irmãos, o texto diz que
que este menino viveu tempos de crise. Era um homem agora. Um momento de aridez, uma fome severa, maior do que as dos dias de papai. Fome sobre fome, que chega como uma nuvem de gafanhoto, que chega como uma carestia, que não podemos jamais contorná-la. Um deserto que deixa gosto na boca. E diz que este momento de grande fome provocou em Isaque uma remexida em sua vida. Deus, às vezes, manda até nós algumas privações, queridos. Deus, às vezes, nos permite ir a lugares que nos provam. Deus, muitas vezes, permite que batam em nossas portas as crises, momentos hipersensibilizadores. Nós normalmente não conseguimos ouvir muito do canto dos pássaros no meio da turbulência da vida. Às vezes, Deus nos leva até o deserto para nos provar, mas há casos também que Deus traz o deserto até nós. É um dos problemas aqui, que nos lembra que, embora sejamos tão especiais aos olhos de Deus, tão amados ao ponto de ter enviado o seu Filho para nos salvar, devemos lembrar que estamos do lado de fora do jardim do Éden e esta vida é cheia de privações, provações e problemas. Quantas pessoas murmurariam neste momento dizendo: Deus me abandonou, porque perdi saúde. Deus me disciplinou, porque perdi dinheiro. Deus está me esmagando, porque perdi o sossego. Perdas são prejuízos, irmãos, que ferem profundamente os nossos corações, e algumas dessas perdas serão irreparáveis. Mas sempre o Senhor as permitirão para agregar alguma coisa à nossa experiência espiritual. Deus, antes de fazer um homem grande, primeiro Deus quebra este homem em pedaços. Já disse Spurgeon, a vida cristã é uma vida que cruza os caminhos desconfortáveis, irmãos. Não é porque nós somos as meninas dos olhos de Deus que muitas vezes não somos umedecidos por lágrimas de preocupações. Muitas igrejas estão ensinando uma vida cristã celestial. Crentes que não sofrem os baques, lares que não passam pelas turbulências, perigos que não cruzam os nossos caminhos, dores que não afrontam as nossas almas. Muitas igrejas estão ensinando às suas comunidades como serem anestesiadas e fingirem que não estão sofrendo no mundo de dor, mas esta não é a igreja do Senhor Jesus. O próprio Senhor nos afirmou que no mundo teríamos aflições. As aflições não podem nos divorciar da graça de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Bem neste momento dramático de uma fome que nem o pai Abraão conhecera, de uma carestia insuportável, este irmão se desloca até Abimeleque, um rei que está melhor estruturado na terra, para ali conseguir alguma provisão. E enquanto ele vai conversar e fazer os seus contratos, as suas alianças para a proteção da sua gente, da sua família, nos lembra que nós não estamos sozinhos neste mundo, querido. Nós estamos no meio da terra. O Senhor, em João 17, oração sacerdotal pede que sejamos protegidos no meio deste mundo. Mas nós estamos aqui. Nós não vivemos em mosteiros. Quando as luzes desta igreja, deste templo, se apagarem e voltarmos para as nossas casas, nós nos relacionaremos com todos os grupos de pessoas. Precisaremos conversar com todos os tipos de gente. Nós não somos de ouro, queridos. Nós não somos pessoas que não se relacionam. Como evangelizaremos, como levaremos a santa semente se nós acharmos que vivemos numa redoma?
Eis que muitas vezes, irmãos, os momentos de aparente fraqueza nos aproxima de estranhos que enxergam em nós uma força que nos sustenta. Você se lembra de Elias quando estava desanimado de tudo e deitou embaixo de uma árvore para morrer? O Senhor então tocou nele, mandou que se levantasse e disse a ele: levanta e coma, porque a jornada que está diante de você é longa. Então a Bíblia diz que Deus trouxe pombos para alimentar a Elias. Pombos brancos com plumagens lindas traziam pães para alimentar o profeta. Não, corvo, porque a provisão de Deus não está encerrada nessas quatro paredes. Deus usa pessoas não cristãs para abençoar você no comércio. Deus usa pessoas não cristãs para nos tirarem dos escombros dos terremotos. Deus usa não cristãos para nos abençoarem nos leitos de hospitais. Deus usa não cristãos, irmãos, para nos ensinarem nas faculdades. Deus não somente controla o mundo mágico da igreja, Deus controla o universo, e se Ele quer nos abençoar, Ele levanta um Abimeleque onde ele estiver, um rei servil, para que nos dê guarida em algum momento. Você não pode, eu também não posso ser veso, achar que a igreja e o mundo não se conversam. Nós não amamos o mundo e ele não nos ama, mas nós estamos em diálogo com ele. É de lá que resgataremos muitas vidas, é para lá que levaremos sementes santas. Nós precisamos, queridos, ter esta consciência de com quem encontrarmos no caminho, falarmos do amor de Deus para esta pessoa. Quando então se houve necessário esse movimento de Isaac em direção a algum lugar que não estava no seu projeto inicial, o que aconteceu é que Deus interveio dizendo: Isaac, uau, ele sabe o meu nome. Isaac, não desça para o Egito, eu vou guiar a sua vida. Isaac, não se afaste da minha palavra. Deus não proibiu que ele fosse até Abimeleque, mas proibiu que ele fosse além, se animalizasse, que aceitasse, se sentisse muito bem na terra hostil, que um dia seria a terra da escravidão de sua gente. E disse: se relacione com eles, mas sem me perder de vista. O problema é quando a igreja vira empresa, irmão. O problema é quando a igreja vira uma mera instituição e quer capitanear pessoas de qualquer maneira e a qualquer custo, a detrimento da palavra de Deus. O problema é quando negociações e negociatas vão acontecendo uma após outra. O problema é quando esta igreja vai perdendo a noção de que ela é sacra onde ela estiver. Porque para o crente tudo é sagrado. A faculdade é sagrada, o trabalho é sagrado, os relacionamentos são sagrados. Tudo que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Quer comamos ou quer bebamos, quer vivamos ou morramos, bendito seja o nome do Senhor. Não há esta ideia de sagrado, profano, profano, sagrado, porque onde estiver os pés de um crente, lá será sagrado, separado para Deus, porque onde a luz vai, o mal se afasta, já dizia Agostinho. Lembre-se disso, queridos, onde quer que você e eu estejamos, nós somos um adorador, servindo ao rei como embaixadores ali. Devemos nos relacionar com as pessoas, mas não nos esquecemos de quem somos. E o texto caminha, queridos, para um momento tão estranho,
Porque olha só o que acontece a seguir. Isaac vai, sabendo quem é o seu Deus, sabendo quem era, ouvindo a voz de Deus, consciente do que precisava fazer, mas Isaac, queridos, precisava aprender que ele não era filho único. Preciso repetir, porque às vezes nós temos orado assim: Pai meu que está no céu. Mas não é assim que Jesus ensinou. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão meu de cada dia me dai hoje. Não é assim. Isaac, tão cercado da providência e do conhecimento de Deus, quando ele desemboca no versículo 6, ele se manifesta tão claramente como um filho de Adão, que se nos assusta é porque nós somos ingênuos. Porque diz o texto: Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, Rebeca. Disse Isaac: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, diz ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Este é o momento do sermão que eu digo: estamos caminhando para o final. Não te constrange, a mim sim, às vezes perceber nos mundanos uma moral mais ilibada do que nos crentes. Eu acho bem estranho gente que não vai à igreja e não ouve as santas instruções e não fica debruçada sobre a palavra e nem diz o tempo todo, através de suas camisas: eu amo Jesus. Eu vejo às vezes pessoas que, através de posturas nobres, estranhamente me constrangem. Eu que sou crente, muitas vezes não tenho aquela humanidade. Eu acho bem estranho quando eu vejo alguém pagando as suas contas em dia, e eu pergunto: você é de qual igreja? Eu falo: não, eu não vou em igreja não. Eu acho muito estranho quando eu vejo pessoas, maridos andando de mãos dadas com as suas esposas, e eu pergunto: de que igreja você é? Eu falo assim: não, eu não sou de igreja não. Eu acho muito estranho quando pais são prudentes com seus filhos, cuidam deles, não terciarizam a educação deles. Eu acho muito interessante quando, lá em Roma, numa das catacumbas de um casal romano, havia uma lápide dizendo amor eterno, e eles eram ímpios. Morreram, foram sepultados no mesmo túmulo e mandaram escrever amor eterno. Abimeleque, com sua paganice, com suas distorções e percepções equivocadas sobre as divindades, sabia o que era, irmãos, o absurdo que o filhinho da promessa estava cometendo, que o crente estava cometendo. Não por menos, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o nome de Deus tem sido envergonhado no mundo por nossa causa.
O individualismo de Isaac, que temia morrer, irmãos. Não vou falar que ela é minha mulher, ela é muito bonita. Se eu falar que ela é minha mulher, ela vai me matar. Eles vão me matar, quer dizer. Eles me matarão se souberem disto. Quem não tem um motivo pelo qual deva morrer ainda não está preparado para viver, irmãos. Quão diferente é Isaac, filho do seu Abraão, do descendente de Abraão, em quem todos seriam abençoados. Porque na oportunidade que Jesus Cristo teve para morrer por Rebeca, por João, por Pedro, por Paulo, por Fernando, por todos os seus eleitos, diz João que ele nos amou até o fim. Capítulo 13. O apóstolo Paulo, queridos, fala deste amor tremendo e absoluto. E escrevendo aos Efésios, diz aos homens: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. É bem agora que você tem que escolher claramente o que você e eu queremos da nossa vida cristã. O Isaac ou Jesus? O Isaac representa a religião, representa a instituição, representa o sagrado, e necessariamente isso não é ruim, mas se torna um ídolo quando tudo gira em torno destas coisas. Ou você escolhe o noivo, a Jesus Cristo, aquele que enche o coração de dor para dizer: esta é minha esposa, aquele que vai para a cruz para morrer por você e por mim, como mulher amada, como noiva, noiva que ele tem lavado os pés, noiva que ele tem tirado as rugas, noiva que ele tem ataviado, noiva que ele cuida, noiva que ele haverá de buscar, noiva que ouviremos um dia as bodas do Cordeiro. O Senhor te ama com amor eterno e com benignidade, Ele tem te atraído, ó meu irmão. Eu te imploro nesta noite, não confunda Jesus Cristo com Isaac. Por acaso és maior do que Isaac, o filho da promessa? E ele diria: está aqui alguém que Isaac gostaria de ter visto. Quem beber dos poços de Isaac, os poços de Abraão, voltará a sentir sede, mas quem beber de mim nunca mais saberá o que é deserto, nem cruzando o Saara, porque o deserto de fora não pode apagar o jardim de dentro. Meu amado irmão, nesta noite estamos diante de grandes propostas do Evangelho, dizendo que o seu Deus cuida de você e de mim. Ele tem falado conosco, as suas instruções são claras. Relacionamento sem contaminação. Para que santifiquemos nossas vidas, precisamos estar arraigados na palavra de Deus. E se tem uma coisa que a igreja não pode ser, é individualista. Não há espaço no corpo de Cristo para um membro sozinho. Você e eu fomos chamados para morrer pela nossa família, pelos mais frágeis, e para que outras pessoas possam ter vida em Cristo. O individualismo, irmãos, é o egocentrismo. O individualismo é quando nós começamos a imaginar que nós somos bons demais para ser verdade. E somos mesmo, somos uma mentira. Tudo que somos, irmãos, é porque estamos ligados a Jesus Cristo. Meu amado, que a moralidade de cada um de nós, disse Jesus, exceda a justiça dos ímpios. Deus erguerá corvos, pombos, anjos, adversidades, tudo estará ao serviço de Deus para a sua proteção. Tente enxergar a mão de Deus que gira o furacão, mas tente enxergar também a mão de Deus que empurra o hálito em seus pulmões. Você e eu nascemos de uma cruz estéril, mas nós não somos estéreis, não vivemos para nós. Nós somos o
filho da promessa, porque estamos ligados no Filho absoluto, no Filho de Deus, o descendente em quem seriam benditas todas as nações. Meu amado irmão, como está, falando mais de perto agora, como está a sua casa? Como está o meu lar? Nós precisamos cuidar bem de nossas famílias e não podemos jamais preocupar mais com a nossa vida do que com a vida das pessoas que estão sob nossas responsabilidades. Eu peço a você e ao meu coração que façamos uma revisão e roguemos a Deus: não me permita ser individualista, Senhor. Eu existo para abençoar, porque eu nasci da bênção. Eu sou filho da bênção e serei pai de bênçãos. Vamos orar. Curva a sua fronte. Quero chamar o grupo de louvor para nos ajudar aqui nesta última canção. Senhor nosso Deus, a história de Isaac se mistura com a nossa história desde o princípio, porque o Senhor providenciou esta linhagem até chegar a Jesus Cristo, teu Filho encarnado, nosso Salvador. Mas se mistura com a nossa, Senhor, igualmente, porque mesmo sendo filhos de um milagre como somos, não somos autossuficientes. Nós não estamos imunes aos sofrimentos, aos equívocos e às distorções morais. Não nos permita distanciar sequer 1 centímetro da tua palavra, porque já é um desastre. E nem nos acostumarmos, ó Deus, com os relacionamentos que não te honram. Nós nunca seremos aceitos por um mundo, Senhor, que crucificou o teu Filho. Nunca. Mas nós podemos, como tu queres, nos relacionar com este mundo para que saibam quem é o teu Filho. Não permita jamais que o nosso amor diminua, nem se esfrie a nossa fé. Não permita, ó Deus, que erijamos um altar a nós mesmos e cultuemos as nossas vidas. Nós somos ovelhas para o matadouro, Senhor. Nós estamos ao teu serviço e queremos morrer todo dia para o pecado e viver a todo instante para o Senhor. Ajuda cada família aqui nesses tempos de crise a terem profundas experiências com o teu amor, ouvindo tua voz, colocando pessoas boas no caminho dessa gente tão preciosa e nos livrando de todo o mal, com alertas claros da tua palavra e proteções necessárias enviadas por tua bondosa mão. Proteja-nos, ó Deus, para o louvor de tua glória somente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Gratidão pelo reconhecimento que você tem dado ao meu trabalho, dando sua curtida, se inscrevendo, comentando, divulgando o canal para os grupos de WhatsApp e para os amigos. Deus te abençoe. Beijos.